Ela era viúva. Prometeu cuidar do filho da melhor amiga. Mas o que ela despertou, ninguém esperava. Ela era viúva, com uma promessa feita numa noite fria, cuidar do filho da melhor amiga para sempre. Mas o que ela despertou nesse caminho, ninguém poderia imaginar. Tudo começa numa manhã de outono, com o céu dourado e folhas secas pelo chão, quando recebe a notícia que vai assumir a tutela do menino de 5 anos, uma criança alegre e cheia de segredos. Se você gosta de histórias que envolvem emoções reais e transformações profundas, curta o vídeo, deixe nos comentários de onde está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe dessa jornada. Nos próximos meses, ela enfrenta desafios para equilibrar o trabalho e o cuidado, lidando com as tradições da cidade onde vivem, e com as diferenças culturais que influenciam cada decisão. O menino, com dificuldades de socialização e gostos próprios, muda tudo o que ela imaginava, enquanto um reencontro inesperado a faz questionar o que quer para sua vida. Cada passo traz obstáculos e surpresas, mas também a possibilidade de um amor que surge devagar, no meio das batalhas diárias, mostrando que o verdadeiro cuidado vai muito além de uma promessa. Essa é uma história de esforço, sacrifícios e conquistas, onde o sucesso vem junto com a coragem de enfrentar o próprio coração. Fique conosco para descobrir como essa mulher vai transformar o que parecia um fardo em um novo começo cheio de esperança e sentimentos profundos. A manhã de outono começava tímida na pequena cidade onde o céu se vestia de dourado e o chão era um tapete de folhas secas. O vento soprava frio, trazendo o cheiro característico das árvores antigas, enquanto os primeiros raios de sol penetravam entre os galhos, criando um espetáculo silencioso que só quem sabe observar consegue sentir. Ela despertou naquele dia com uma mistura de apreensão e determinação. O compromisso feito, em uma noite longa e solitária, ainda ecoava na sua mente: cuidar do filho da melhor amiga, para sempre. A notícia chegará pela manhã, entregue com uma simplicidade que escondia a profundidade do que estava por vir. O menino, com seus 5 anos de olhos curiosos e sorriso tímido, precisava dela. Era uma promessa de cuidado, mas também um desafio que mudaria tudo. Por trás daquele compromisso havia um mundo novo, desconhecido, repleto de afetos, dúvidas e escolhas que exigiriam coragem. Ela era viúva havia alguns anos. O luto tinha marcado sua vida, mas também a ensinara sobre resiliência. Nunca fora mulher de desistir fácil, e a promessa feita à amiga era a âncora que a mantinha firme diante da tempestade silenciosa que às vezes ameaçava seu coração. O menino, por sua vez, era uma presença cheia de luz, mas também de mistérios que ela ainda não compreendia. O primeiro encontro aconteceu na casa simples onde o menino vivia com a avó. O lugar exalava memórias, móveis antigos, fotografias emolduradas e o aroma sutil de café fresco. O menino a observava com olhos grandes, como se tentasse entender quem era aquela mulher que chegava para ser mais do que uma visitante. Ela se apresentou com um sorriso suave, tentando transmitir segurança e carinho, mas dentro de si sentia o peso da responsabilidade. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a se desenhar entre o cuidado do menino e as tarefas do dia a dia. O trabalho, que antes preenchia sua agenda quase por completo, agora precisava ser dividido. Era uma luta constante para encontrar equilíbrio, para garantir o sustento e, ao mesmo tempo, estar presente. Ela descobriu que o menino tinha dificuldades para se socializar, preferindo a companhia dos livros antigos que ele adorava folhear, mesmo que a tecnologia e os jogos modernos estivessem tão presentes na cidade. A cidade onde moravam tinha suas próprias regras e tradições. Pequena, mas cheia de vida, suas ruas eram cenário de festas populares, encontros na praça e um ritmo que valorizava as relações humanas. Ela sentia que precisava respeitar esses valores para que o menino fosse aceito, mas também para que eles próprios encontrassem um lugar. O medo do julgamento e da rejeição era um peso invisível que às vezes a fazia duvidar de suas escolhas. Enquanto enfrentava esses desafios, uma figura do passado surgiu inesperadamente, um antigo amigo da amiga falecida que, por acaso, cruzou seu caminho. Ele conhecia os segredos e as histórias que ela tentava esquecer, e sua presença trouxe à tona sentimentos guardados, lembranças que ela preferia deixar para trás. O reencontro trouxe esperança, mas também dúvidas, pois mexeu com as promessas que ela achava ter fechado para sempre.
O menino começou a mostrar suas próprias reviravoltas internas. Gostava das histórias antigas da vila, dos contos que falavam de tempos passados e tradições que pareciam distantes do mundo moderno. Isso contrastava com os esforços dela para apresentá-lo a um futuro diferente, mais conectado e cheio de oportunidades. Essa diferença gerava tensões, mas também ensinava que o amor verdadeiro nasce da aceitação. A cada dia, ela enfrentava obstáculos. O trabalho exigia mais do que ela podia dar, a escola local tinha poucos recursos para atender às necessidades do menino, e as atividades culturais eram limitadas. Mesmo assim, ela resistia, impulsionada por uma força interior que nunca tinha conhecido tão profundamente. Era uma batalha diária que exigia sacrifícios, noites em claro, jantares cancelados, momentos de solidão. Um acontecimento importante marcou esse período. A primeira festa tradicional da cidade em que eles participaram juntos. As cores, os sons e os sabores daquela celebração mexeram com o menino e com ela. Havia alegria, mas também desconforto diante dos olhares curiosos da comunidade. Foi ali que ela percebeu o quanto precisava lutar para que eles fossem aceitos e amados, não apesar das diferenças, mas justamente por elas. Nesse momento, o compromisso feito numa noite fria começava a se transformar. Não era apenas uma promessa, mas um laço que crescia e se fortalecia. A mulher, viúva e sozinha, descobria que cuidar do menino era também cuidar de si mesma, de seus medos, de suas esperanças. E assim, sob o céu dourado do outono, uma nova história começava a ser escrita, cheia de amor, desafios e uma promessa que ninguém poderia esperar. Os dias que se seguiram àquela festa tradicional foram um misto de sentimentos que não a deixavam em paz. A mulher se esforçava para compreender o menino, para entender o que havia por trás daquele olhar que ora brilhava de curiosidade, ora se fechava em silêncio. A promessa que fizera a amiga parecia se desdobrar em camadas cada vez mais complexas, como um quebra-cabeça que precisava ser montado com paciência e carinho. Logo nas primeiras semanas, ela percebeu que o menino tinha um jeito especial de se relacionar com o mundo. Ele gostava de ouvir histórias antigas, aquelas contadas pelas senhoras da vila nas tardes quentes, à sombra das árvores centenárias da praça. Essas histórias falavam de tempos em que a comunidade se unia em rituais e festas que hoje pareciam se perder no tempo. Ela, acostumada ao ritmo acelerado da cidade, teve que aprender a desacelerar, a respeitar e a valorizar aquelas tradições. Ao mesmo tempo, seu trabalho demandava cada vez mais dela. As horas extras se tornaram rotina, e a culpa por não estar presente no momento em que o menino precisava aumentava. Havia dias em que, chegando em casa, encontrava o garoto no sofá, perdido em um livro antigo, seu pequeno mundo protegido do que ele ainda não sabia enfrentar. Foi nesses momentos que ela sentia a força daquela promessa, não podia falhar. Enquanto tentava equilibrar trabalho e vida pessoal, recebeu uma ligação inesperada. O antigo amigo da amiga que fizera o pedido para cuidar do menino queria vê-la. Ele morava ali perto, e sua presença trazia uma mistura de conforto e tensão. Sabia que aquele reencontro não seria fácil, mas também sentia que precisava enfrentar o passado para conseguir seguir adiante. No encontro, conversaram longamente sobre a amiga que partirá e sobre o menino que agora dependia dela. Ele ofereceu ajuda, não apenas prática, mas também emocional. Tinha sido uma presença constante na vida da amiga e, por consequência, do menino. O reencontro trouxe uma reviravolta média na história dela, porque fez com que questionasse se realmente estava pronta para assumir tudo aquilo sozinha. A ajuda dele poderia ser um alívio ou um desafio para sua independência. Com o passar das semanas, pequenas mudanças começaram a surgir. O menino, antes retraído, começou a se abrir um pouco mais, especialmente na presença do homem que aparecia de vez em quando para brincar ou contar histórias. A mulher, por sua vez, sentia um misto de alívio e ciúme, um conflito interno que não sabia como nomear. O amor que crescia em seu peito era um sentimento novo, que ameaçava sua proteção rígida, mas também dava esperança. A cidade, com suas ruas de pedras e casas coloridas, mantinha viva a tradição da festa anual que se aproximava. Era um evento aguardado por todos, uma celebração que reunia gerações e reforçava os laços entre os moradores. Ela sabia que seria um teste para o menino e para ela mesma, uma oportunidade para se integrar e mostrar que estavam ali para ficar.
Mas também seria um desafio, pois a novidade sempre trazia olhares e comentários. Entre os preparativos para a festa, o menino revelou um segredo que a surpreendeu profundamente. Contou que nem sempre se sentia parte daquele mundo, que às vezes se perdia em pensamentos e desejos que não conseguia expressar. Essa revelação trouxe uma grande reviravolta na trama, pois fez com que a mulher entendesse que o cuidado que prometera ia muito além do físico, era também acolher o menino em sua complexidade, com todas as suas dúvidas e medos. Nesse processo, ela precisou lidar com os obstáculos do cotidiano. A escola oferecia pouco suporte para as necessidades do menino, e as atividades culturais eram limitadas. A pressão financeira apertava, e a decisão de aceitar uma promoção no trabalho, que traria mais estabilidade, significava passar ainda menos tempo com ele. Era um dilema constante entre o dever e o afeto, entre o futuro e o presente. Enquanto isso, a relação entre a mulher e o antigo amigo evoluía de forma lenta, mas consistente. Após um mal-entendido que quase os afastou, ambos aprenderam a importância da paciência e do diálogo. A tensão entre eles dava lugar a uma conexão mais profunda, construída em momentos de vulnerabilidade e sinceridade. A presença dele se tornou um apoio fundamental, uma ponte entre o passado e o futuro. Na festa da cidade, o menino brilhou de um jeito inesperado. Entre as barracas coloridas e as músicas tradicionais, ele se permitiu sorrir, dançar e se sentir aceito. A comunidade, aos poucos, também começou a vê-los de outra forma, não como estranhos, mas como parte daquela história que continuava sendo escrita. Foi uma vitória conquistada com esforço e sacrifício, pois para chegar até ali enfrentaram dúvidas, olhares e o peso do desconhecido. À medida que o ano avançava, a mulher sentia que sua vida se transformava. A promessa feita à amiga se tornava um pacto de amor, não só pelo menino, mas por ela mesma. Aprendeu que amar é aceitar as imperfeições, enfrentar os medos e se entregar ao que a vida oferece, mesmo que isso signifique abrir mão de certezas. E assim, entre desafios, descobertas e reencontros, ela seguia construindo um caminho que, embora difícil, era também repleto de esperança. Com o passar dos meses, a pequena casa onde ela e o menino viviam parecia ganhar uma alma própria, impregnada de risos, sussurros e até mesmo algumas lágrimas contidas. A rotina, antes marcada por solidão e silêncio, agora pulsava com a vida e as pequenas descobertas diárias. Mesmo com as dificuldades que surgiam, a mulher sentia uma força crescente, aquela que só quem carrega uma promessa feita com o coração conhece. O menino, aos poucos, começou a criar seus próprios rituais dentro da casa. Todas as manhãs, antes da escola, sentavam juntos à mesa da cozinha para tomar um café simples, mas cheio de sabor, misturado ao cheiro fresco do pão feito na padaria da esquina. Ela notava que, nesses momentos, o olhar dele brilhava mais do que em qualquer outro instante do dia. A conexão entre eles crescia, sutil e constante, como a luz do amanhecer que invade um quarto escuro. Mas os desafios não desapareciam. Na escola, o menino encontrava dificuldades para acompanhar algumas atividades, e os professores, embora gentis, não tinham recursos para oferecer o suporte adequado. A mulher, preocupada, começou a buscar alternativas, conversou com especialistas, visitou bibliotecas e pesquisou métodos que pudessem ajudar o garoto a desenvolver suas habilidades. Essa busca trouxe uma pequena reviravolta. Ela descobriu um grupo de apoio local para crianças com necessidades especiais, onde o menino poderia participar de oficinas e atividades pensadas especialmente para ele. Decidir se inscrever nesse grupo não foi simples. Ela enfrentou sua própria insegurança, o medo do julgamento da comunidade, principalmente, a resistência do menino, que temia sair da sua zona de conforto. Foram dias de conversas delicadas, nas quais precisou mostrar que o apoio não significava mudança radical, mas um passo para que ele se sentisse mais seguro e capaz. A aceitação veio devagar, mas veio. Enquanto isso, o antigo amigo da amiga continuava presente, de forma discreta, oferecendo ajuda quando podia, seja levando o menino à escola, seja compartilhando histórias que encantavam e acalmavam. A presença dele era um lembrete constante de que o amor pode se manifestar de várias formas, como companheirismo, amizade e apoio. Esse equilíbrio frágil entre os três criava uma teia de afetos que só se fortalecia com o tempo.
No meio desse turbilhão de emoções, a cidade começou a preparar-se para uma grande mudança cultural. A tradicional festa anual, antes reservada exclusivamente aos moradores, abriria espaço para visitantes de outras regiões. Essa decisão provocou debates acalorados entre os habitantes. Uns viam como uma oportunidade de crescimento e renovação, outros, como uma ameaça às raízes e costumes. Para a mulher e o menino, essa novidade era um novo desafio, eles precisariam navegar por essa mudança para se consolidar na comunidade. Foi nesse contexto que o menino fez outra revelação importante. Contou à mulher que sentia vontade de conhecer outras histórias, outras culturas, mas também medo de perder aquilo que fazia parte dele. Essa dualidade refletia o próprio conflito da comunidade e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre tradição e modernidade. A mulher percebeu que, mais uma vez, sua promessa exigia coragem e sensibilidade para respeitar os desejos e limites do menino. Paralelamente, ela enfrentava uma decisão difícil no trabalho. A oferta de promoção era tentadora, melhores condições financeiras, estabilidade e a chance de um futuro mais tranquilo. Porém, a posição exigiria viagens frequentes e uma carga maior de responsabilidade, diminuindo ainda mais o tempo para dedicar ao menino. O dilema era claro: investir na segurança financeira da nova família ou priorizar a presença e o cuidado cotidiano. Cada escolha teria consequências, e nenhuma garantia de felicidade plena. Nesse momento, o antigo amigo teve um gesto que marcou a mulher profundamente. Em uma tarde chuvosa, enquanto conversavam sobre dúvidas e medos, ele lhe confidenciou que também tinha receios e sonhos não realizados. Essa conversa trouxe uma reviravolta emocional, pois abriu espaço para que ambos reconhecessem que não estavam sozinhos em suas batalhas. A intimidade cresceu, sem pressa, entre palavras sinceras e olhares que diziam mais do que 1000 frases. Os preparativos para a festa anual, agora aberta ao público, tomaram conta da cidade. Ela e o menino participaram ativamente, ajudando a organizar barracas, decorar ruas e preparar comidas típicas. O menino, que antes evitava multidões, surpreendeu a todos ao se envolver com outras crianças e mostrar uma alegria contagiante. Essa mudança foi uma conquista que veio acompanhada de sacrifícios, noites de cansaço, ansiedade e esforço para manter tudo em equilíbrio. Durante o evento, a mulher percebeu o quanto a comunidade estava disposta a aceitar quem se mostra vulnerável e verdadeiro. Entre danças, risos e histórias contadas à luz das fogueiras, os laços que a uniam ao menino e ao antigo amigo se fortaleceram. A cidade, com seus valores culturais únicos, se tornou um cenário onde eles puderam não apenas existir, mas florescer. O ano caminhava para a metade, e as mudanças internas refletiam-se no ambiente externo. As ruas, antes silenciosas e um pouco apagadas, agora estavam vivas, coloridas e cheias de movimento. O outono dava lugar ao inverno, e o frio trazia consigo um convite ao aconchego e à reflexão. A mulher, olhando para o menino que dormia tranquilo ao seu lado, sentiu que a promessa que fizera não era apenas um dever, era um caminho de transformação para todos. A mudança do inverno trouxe consigo uma atmosfera mais introspectiva para a pequena casa que agora abrigava aquela nova família improvisada. O frio fazia com que as janelas ficassem fechadas, e o cheiro do café quente e do pão recém-saído do forno preenchia o ambiente, criando uma sensação de conforto e proteção contra o mundo lá fora. Era nesse cenário, tão simples quanto acolhedor, que os dias iam se desenrolando, trazendo desafios e também descobertas. O menino, mais seguro a cada dia, ainda tinha suas dúvidas e receios. O grupo de apoio que ela tinha encontrado funcionava como um refúgio, um lugar onde ele podia ser ele mesmo, longe das cobranças e das expectativas. Lá, conheceu outras crianças que, assim como ele, tinham dificuldades e talentos únicos. Isso trouxe uma pequena reviravolta. Ele começou a expressar sua criatividade em desenhos e músicas, revelando um talento que antes ninguém imaginava. A mulher se sentia orgulhosa, mas também ciente de que essa descoberta exigiria mais do que apoio, precisaria de dedicação e paciência. Enquanto isso, o antigo amigo, que já fazia parte daquela rotina, mostrou um lado inesperado. Aos poucos, abriu a casa dele para encontros, pequenos momentos em que todos podiam se reunir para conversar, brincar ou simplesmente estar juntos. Essas reuniões eram simples,
mas cheias de significado, fortalecendo os laços entre eles e criando uma rede de apoio que ultrapassava as barreiras do passado. Foi uma reviravolta média que trouxe um novo alento para os dias mais difíceis. O trabalho continuava a exigir muito dela, mas a mulher começou a entender a importância de pedir ajuda e dividir responsabilidades. Essa mudança interna fez com que o conflito que carregava em seu peito se tornasse menos pesado. Ela ainda sentia medo, dúvidas e insegurança, mas agora sabia que não precisava enfrentar tudo sozinha. Essa aceitação trouxe uma transformação que se refletiu no modo como cuidava do menino e de si mesma. Em um desses encontros na casa do amigo, surgiram conversas profundas sobre o futuro, não apenas o deles, mas também da comunidade. O menino ouviu falar sobre os desafios que as tradições enfrentavam diante das novas gerações, sobre o equilíbrio delicado entre manter a identidade e abraçar o novo. Essas conversas plantaram uma sementinha na mente dele, que passou a querer entender mais sobre suas raízes e o significado de pertencer a um lugar. A aproximação do inverno também trouxe um evento cultural importante, o Festival de Inverno da cidade, uma celebração que reunia música, dança e gastronomia típica, valorizando a história local. A mulher viu nesse festival uma oportunidade para o menino se expressar e para eles reforçarem sua presença na comunidade. Decidiram juntos preparar uma apresentação baseada nas histórias e lendas que o menino tanto gostava. Esse projeto foi uma reviravolta média, pois exigiu que ele enfrentasse o medo de se expor e que ela ultrapassasse suas próprias inseguranças. O processo de preparação para o festival não foi fácil. Houve momentos de frustração, quando o menino se recusava a ensaiar ou se escondia atrás do medo. A mulher precisou mostrar uma paciência imensa, usando as histórias que aprenderá para incentivar e confortar. Essas histórias, com seus detalhes sensoriais, o cheiro da terra molhada, o som dos pássaros ao amanhecer, a textura das folhas secas, serviram para criar uma ponte entre o passado e o presente, entre o medo e a coragem. Durante esse período, o antigo amigo teve um papel fundamental ao incentivar o menino e ajudar nos ensaios. Sua presença constante e seu jeito tranquilo criavam um ambiente seguro, onde o garoto podia se sentir valorizado. Essa dinâmica gerou uma pequena tensão interna na mulher, que precisava lidar com o medo de perder o espaço que estava conquistando naquele coração infantil. Era uma luta silenciosa, um conflito interno que a fazia questionar seus limites e desejos. Enquanto isso, as dificuldades financeiras continuavam a pressioná-la. A promoção que recusara meses atrás ainda era uma possibilidade, mas o receio de perder os momentos ao lado do menino e do amigo falava mais alto. Ela começou a considerar outras alternativas, como um trabalho remoto que poderia equilibrar melhor sua vida pessoal e profissional. Essa busca por soluções criativas foi uma reviravolta pequena, mas significativa para a trama, mostrando sua capacidade de adaptação e luta. Chegado o dia do festival, o ambiente da cidade estava diferente. As ruas enfeitadas, o aroma das comidas típicas e o som das músicas tradicionais enchiam o ar. O menino, apesar do nervosismo, estava determinado a participar. A mulher e o amigo observavam de longe, sentindo uma mistura de orgulho e emoção. A apresentação foi um sucesso. O garoto contou sua história com a pureza e sinceridade que só uma criança sabe ter, envolvendo a plateia e conquistando corações. Essa vitória, no entanto, não veio sem custo. O esforço exigiu noites sem sono, ansiedade e momentos em que o menino quase desistiu. A mulher também teve que abrir mão de compromissos pessoais e lidar com o desgaste emocional. Mas no final, a recompensa era maior, um passo importante para que eles encontrassem seu lugar no mundo, juntos. O inverno, com seu frio intenso, trouxe momentos de reflexão para a mulher. Sozinha, olhando pela janela as luzes da cidade que brilhavam na noite, sentiu que sua vida estava mudando de forma irrevogável. A promessa que fizera não era apenas um dever, era uma jornada de amor, aprendizado e coragem. E, apesar dos obstáculos, ela estava pronta para seguir em frente. Os primeiros sinais da primavera começaram a aparecer na pequena cidade, pintando as ruas com flores coloridas e trazendo um frescor que renovava o ânimo de todos. Para ela, aquela estação simbolizava um novo começo, um tempo para plantar sonhos e colher esperanças, mesmo quando a vida insistia em apresentar seus desafios. O menino, agora mais confiante,
mostrava uma transformação que emocionava a mulher. Aos poucos, ele começou a expressar sua personalidade única, suas dúvidas, seus desejos e também seus medos. Aquela casa, antes silenciosa e tímida, agora era palco de risadas, discussões e descobertas. O vínculo que os unia se fortalecia, fruto de um esforço diário, feito com carinho e paciência. No entanto, não faltavam obstáculos. A adaptação do menino à escola continuava sendo uma batalha, mesmo com um grupo de apoio. A mulher percebeu que era preciso algo mais, uma intervenção que pudesse abrir portas para o garoto, para que ele fosse reconhecido por suas capacidades e não apenas por suas limitações. Iniciou, então, um contato com a direção da escola e com especialistas da rede pública, buscando um programa de inclusão mais efetivo. Essa iniciativa trouxe uma reviravolta média, pois confrontou resistências antigas e desconfianças que existiam no sistema educacional. Essa luta pela inclusão se tornou uma batalha diária, repleta de pequenas vitórias e grandes frustrações. Em uma reunião com os professores, ela defendeu com veemência o direito do menino a ser tratado com dignidade e a receber o suporte necessário para seu desenvolvimento. Embora tenha encontrado resistência, também ganhou aliados inesperados, pessoas que, assim como ela, acreditavam que a mudança era possível. Essa rede de apoio, formada por educadores, profissionais e outros pais, passou a ser uma parte essencial da sua jornada. No meio desse turbilhão, o antigo amigo apresentou uma proposta que mudaria a rotina deles. Sugeriu que eles organizassem uma pequena oficina cultural na cidade, onde crianças e adultos pudessem aprender sobre as tradições locais por meio de arte, música e histórias. A ideia foi recebida com entusiasmo, mas também com o reconhecimento de que exigiria esforço, planejamento e coragem. Essa proposta foi uma reviravolta média, pois além de fortalecer os laços comunitários, também trouxe a possibilidade de dar ao menino um papel ativo, valorizando suas qualidades. A preparação para a oficina cultural exigiu dedicação. Durante semanas, eles trabalharam juntos, criando roteiros, ensaiando músicas e preparando materiais artesanais que seriam usados nas atividades. O menino, envolvido no processo, ganhou mais autoestima e um senso de pertencimento que o ajudava a enfrentar as dificuldades do dia a dia. A mulher sentia que, aos poucos, a promessa feita à amiga estava se cumprindo de forma surpreendente, não apenas cuidando, mas dando espaço para o crescimento. Além das questões sociais e culturais, a vida pessoal da mulher também ganhava contornos inesperados. A relação com o antigo amigo se aprofundava, e os sentimentos que antes eram tímidos agora se mostravam mais claros e intensos. Eles passaram a compartilhar momentos que iam além da rotina, conversas sobre sonhos, medos, desejos e o que cada um esperava do futuro. Essa conexão trouxe uma grande reviravolta emocional, pois abriu caminho para o amor, mesmo diante das incertezas. Porém, nem tudo era fácil. O medo da rejeição, o receio de ferir o menino, e a insegurança sobre a nova relação criavam tensões internas na mulher. Ela se questionava se estava pronta para abrir seu coração novamente, se poderia conciliar tudo aquilo com a responsabilidade que carregava. Esse conflito interno se manifestava em dúvidas silenciosas, noites em claro e momentos de vulnerabilidade que a aproximavam ainda mais da sua essência. A oficina cultural, finalmente, chegou ao dia da estreia. O pequeno salão comunitário ficou lotado de crianças, pais e moradores curiosos. O menino subiu ao palco para apresentar uma das músicas que ajudara a preparar. Sua voz clara e firme surpreendeu a todos. A mulher sentiu o coração apertado de emoção ao ver o garoto brilhar, superando seus medos e encontrando um lugar onde era amado e valorizado. Essa conquista foi um marco, uma vitória que custou noites de esforço e sacrifícios, mas que valeu cada momento. Após a apresentação, muitos moradores se aproximaram para elogiar e oferecer ajuda para que a oficina se tornasse um projeto fixo. O impacto cultural e social daquela iniciativa era evidente, fortalecendo o sentimento de comunidade e abrindo espaço para a renovação. A mulher e o antigo amigo viram naquele sucesso uma confirmação de que o caminho que estavam trilhando, apesar das dificuldades, era o certo. Mas a vida ainda reservava surpresas. Em meio a essa nova fase, ela recebeu uma proposta para assumir um cargo na prefeitura, ligada à área cultural e comunitária. A oferta significava não apenas estabilidade financeira,
mas também a chance de atuar diretamente na preservação e valorização das tradições locais. Aceitar essa responsabilidade representava um grande desafio, pois exigiria ainda mais tempo e dedicação, e poderia afetar a dinâmica que construíra com o menino e o amigo. Essa proposta foi uma das grandes reviravoltas da trama. A mulher precisou avaliar seus desejos e prioridades, medir os custos e benefícios, e ouvir seu coração. O conflito interno voltou com força, mas dessa vez acompanhado por uma determinação firme de não abrir mão do que realmente importava. Após muitas reflexões e conversas, decidiu aceitar o cargo, acreditando que poderia equilibrar as demandas profissionais com o cuidado e o amor que dedicava ao menino. Os primeiros meses do novo trabalho foram intensos. Ela enfrentou desafios burocráticos, resistência de alguns setores e a necessidade de provar sua competência e dedicação. Mas também encontrou aliados, pessoas que compartilhavam sua visão e sua paixão pela cultura e pela comunidade. O esforço foi enorme, e cada conquista tinha um preço: cansaço, noites mal dormidas e a saudade do tempo livre com o menino e o amigo. Nesse período, a relação entre ela e o antigo amigo se fortaleceu ainda mais. Eles aprenderam a se apoiar nas dificuldades, a respeitar os limites um do outro, e a cultivar um amor baseado na confiança e na cumplicidade. O menino, por sua vez, crescia feliz e seguro, sentindo-se amado e protegido. A mulher sabia que a promessa feita não era apenas um compromisso, mas a base de uma vida construída. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Com coragem, amor e esperança. A primavera florescia com intensidade, refletindo o renascimento da família que havia surgido da promessa. E mesmo com os desafios que ainda estavam por vir, eles estavam prontos para enfrentá-los juntos, com a certeza de que o amor é, acima de tudo, um ato de fé e entrega. O calor suave da primavera transformava a paisagem da pequena cidade em um mosaico de cores e aromas. As ruas estreitas, antes desertas nas manhãs frias do inverno, agora estavam cheias de vida e movimento. Era como se a natureza e a comunidade respirassem juntos um novo ciclo, carregado de promessas e possibilidades. Para ela, aquele cenário era um convite para continuar lutando, para sonhar, para se reinventar. O menino, cada vez mais aberto e confiante, começava a experimentar novas sensações. A oficina cultural que se tornará um sucesso na cidade servia não apenas para fortalecer suas raízes, mas também para ampliar seu universo. Ele descobria que havia um mundo além da pequena casa e da escola, e que podia, com suas próprias forças, construir um caminho cheio de significado. Essa descoberta era um pequeno milagre que alegrava o coração da mulher. No entanto, a vida, como sempre, apresentava seus obstáculos. O novo cargo na prefeitura, apesar de gratificante, exigia dela um esforço redobrado. Reuniões, planejamentos, cobranças e um ritmo acelerado deixavam pouco tempo para o que mais importava: o menino e o antigo amigo. A mulher começou a sentir o peso da responsabilidade e da culpa, um conflito interno que se manifestava em noites insones e dúvidas silenciosas. Ela sabia que precisava encontrar um equilíbrio, mas ainda não sabia como. Foi nesse momento que uma reviravolta média ocorreu, colocando em xeque sua capacidade de administrar o tempo e as emoções. Um evento cultural importante estava por vir, e ela foi escolhida para liderar a organização. O projeto tinha potencial para transformar a cidade, valorizando a cultura local e atraindo visitantes de regiões vizinhas. Porém, a demanda seria intensa, exigindo dedicação integral. A mulher precisou negociar, ajustar suas prioridades e aprender a delegar, uma tarefa que não lhe era fácil. Enquanto isso, o menino enfrentava seus próprios desafios. A escola, embora mais acolhedora, ainda apresentava barreiras. Ele sentia dificuldades para se expressar em determinadas situações e encontrava resistência em alguns colegas. A mulher e o amigo precisaram atuar como uma rede de proteção, oferecendo suporte emocional e estratégias para que ele pudesse superar esses momentos. Foi uma pequena reviravolta que trouxe aprendizado para todos, sobre empatia, paciência e resiliência.
o antigo amigo mostrou sua força ao assumir responsabilidades que antes não fazia questão de assumir. Tornou-se presença constante na rotina do menino, ajudando com as tarefas escolares, acompanhando-o a consultas e participando das reuniões na escola. Essa postura fortaleceu o trio, que, apesar das dificuldades, se mantinha unido. Essa mudança, embora natural, exigiu de cada um deles uma adaptação, um esforço silencioso, mas decisivo para o futuro. A preparação para o grande evento cultural foi intensa. O cenário escolhido para a celebração era o centro histórico da cidade, com suas construções antigas e ruas de pedra, que carregavam a memória de gerações. A escolha não foi por acaso, a mulher acreditava que o passado e o presente deveriam dialogar para construir um futuro melhor. Esse cuidado cultural impactava diretamente as decisões de cada personagem, que passaram a valorizar ainda mais suas raízes. Durante os ensaios e preparativos, o menino encontrou uma maneira de se expressar que surpreendeu a todos. Ele compôs uma música baseada nas histórias que aprenderá na oficina cultural, uma canção simples, mas cheia de emoção, que falava de esperança, coragem e pertencimento. A mulher sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras, sabendo que a promessa que fizera a amiga estava se cumprindo de uma forma que ela jamais imaginara. Mas o caminho até o evento não foi livre de dificuldades. Em uma manhã chuvosa, uma forte tempestade ameaçou cancelar os preparativos. A cidade ficou alagada em alguns pontos, dificultando o acesso ao centro histórico e criando um cenário de desânimo entre os organizadores. Foi uma reviravolta pequena, mas que colocou à prova a resiliência do grupo. A mulher precisou reunir forças para manter a equipe motivada e encontrar soluções criativas para contornar os problemas. Além disso, a relação entre ela e o antigo amigo passou por uma fase delicada. As cobranças, o cansaço e a pressão do momento começaram a criar atritos. Eles precisaram enfrentar uma grande reviravolta emocional, colocando suas diferenças na mesa para conversar e esclarecer sentimentos. Esse momento de vulnerabilidade, embora difícil, foi essencial para fortalecer a relação, mostrando que o amor também se constrói no diálogo e na compreensão. No ápice da preparação, o menino adoeceu, apresentando sintomas leves, mas que o deixaram debilitado por alguns dias. Essa foi uma reviravolta grande, pois exigiu que a mulher e o amigo ajustassem toda a programação para cuidar dele, demonstrando novamente que o amor é feito de sacrifícios e escolhas. Durante esse período, a cidade parecia esperar junto com eles, oferecendo solidariedade e apoio. Finalmente, o dia do evento chegou. A cidade inteira parecia respirar a mesma energia, e as ruas se encheram de pessoas ansiosas para celebrar suas tradições. O menino subiu ao palco, acompanhado pela mulher e pelo amigo, e apresentou sua música com uma voz que transmitia não apenas talento, mas uma história de superação. A emoção tomou conta do público, que reconheceu naquele momento a força de uma família construída pelo amor e pela promessa. O sucesso do evento foi gradual e fruto de muito esforço. Cada vitória tinha seu custo, cada sorriso escondia uma noite de luta, cada abraço representava a superação de um obstáculo. A mulher sentia que, apesar das dificuldades, estava exatamente onde deveria estar, cuidando, amando, construindo um futuro. A primavera chegava ao fim, e com ela um ciclo importante da vida daquela família. O menino crescia feliz e seguro, a mulher se fortalecia em suas decisões, e o antigo amigo se tornava cada vez mais presente. Juntos, eles tinham despertado algo inesperado, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, de encontrar no amor a força para continuar. O verão chegava com todo o seu esplendor, trazendo dias mais longos, calor intenso e a sensação de que o tempo se estendia para permitir sonhos maiores. A pequena cidade parecia acordar ainda mais para a vida, seus habitantes aproveitando as tardes para se reunir em praças, mercados e festivais de rua. Para ela, aquele período simbolizava o momento de colher os frutos de tudo que fora plantado, e também de enfrentar os novos desafios que surgiam, exigindo coragem e determinação. O menino, agora mais maduro, começava a se destacar na escola. Sua participação nas atividades culturais e seu talento musical conquistavam professores e colegas, abrindo portas que antes pareciam fechadas. Mas ele ainda enfrentava momentos de insegurança, principalmente quando precisava se expressar em situações que fugiam do ambiente acolhedor da oficina ou do lar.
Ela sabia que o crescimento dele era uma caminhada contínua, repleta de pequenos avanços e obstáculos a superar. Enquanto isso, o trabalho na prefeitura estava se intensificando. A responsabilidade sobre os projetos culturais crescia, e ela precisava lidar com uma equipe diversa, expectativas altas e uma burocracia que insistia em desafiar sua paciência. A mulher enfrentava uma reviravolta média quando um projeto importante foi questionado por membros da comunidade, que temiam que a modernização ameaçasse as tradições locais. Isso a levou a organizar uma série de encontros para ouvir as vozes dos moradores, reforçando seu compromisso com a preservação cultural. Esses encontros, realizados em diferentes bairros, foram momentos preciosos. A mulher sentiu a força da coletividade, o poder das histórias compartilhadas e a importância de construir um projeto que respeitasse a identidade da cidade. O contato direto com as pessoas trouxe uma mudança significativa em sua perspectiva, fazendo-a perceber que o amor pelo lugar e pela comunidade era um elo que unia todos os personagens. Essa reviravolta pequena fortaleceu sua motivação e sua determinação. Porém, a dinâmica familiar começou a ser testada. O menino, em seu processo de amadurecimento, passou a questionar limites, exigindo mais autonomia e espaço. Isso gerou alguns conflitos com a mulher, que se via dividida entre a proteção e a necessidade de deixar que ele crescesse e tomasse suas próprias decisões. O antigo amigo também teve seu papel nesse momento, atuando como mediador e conselheiro. Essa fase foi uma reviravolta média, pois marcou uma mudança na relação entre eles, exigindo adaptação e compreensão. A mulher se viu diante de um dilema pessoal: equilibrar o trabalho, o cuidado com o menino e a relação com o amigo, que crescia em intensidade. Em um momento de vulnerabilidade, ela questionou se estava pronta para abrir mão de sua independência e medos para se entregar plenamente a um novo amor. O conflito interno se tornou mais visível, levando-a a buscar momentos de reflexão e silêncio para ouvir seu coração. No meio de tudo isso, surgiu uma oportunidade inesperada: o convite para participar de uma feira cultural em uma cidade vizinha, que reuniria artistas, músicos e produtores culturais de toda a região. Aceitar o convite significava uma chance de ampliar horizontes, mas também a necessidade de deixar o menino e o amigo por alguns dias. Essa decisão foi uma grande reviravolta, pois colocou à prova sua capacidade de confiar e de administrar o tempo e a distância. Antes da viagem, a mulher e o amigo cuidaram para que o menino se sentisse seguro e acompanhado. Planejaram juntos atividades, horários e contatos para que ele não se sentisse abandonado. O cuidado e a comunicação foram essenciais para que todos pudessem aproveitar o momento, mesmo separados fisicamente. Esse planejamento refletia a maturidade da relação e a responsabilidade que cada um assumia. A feira cultural foi um sucesso. A mulher apresentou um projeto que combinava tradição e inovação, encantando o público e abrindo novas possibilidades para sua carreira. Ela sentiu-se reconhecida e valorizada, percebendo que o esforço e o sacrifício estavam dando frutos concretos. Porém, a distância dos que amava deixou uma saudade que a fez valorizar ainda mais a importância da família que construíra. Durante a estadia, recebeu mensagens e ligações do menino e do amigo, que compartilhavam momentos do dia a dia e garantiam que tudo estava bem. Essas trocas fortaleceram o sentimento de conexão, mesmo longe fisicamente. A mulher percebeu que o amor que os unia era resistente, capaz de superar as barreiras do tempo e da distância. Ao retornar, encontrou o menino mais seguro, o amigo mais presente e uma nova etapa para ser construída. Eles celebraram juntos as conquistas e refletiram sobre os aprendizados, sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente, mas que estavam preparados para enfrentá-lo unidos. O verão chegava ao fim, e com ele um ciclo de transformações, vitórias e desafios. A promessa que fizera há meses continuava viva, mais forte a cada dia, alimentada pelo amor, pela dedicação e pela esperança de um futuro melhor. O outono pintava as ruas da cidade com tons de amarelo, laranja e vermelho, criando um cenário acolhedor que refletia o momento de transição que todos viviam. As tardes começavam a ficar mais frescas, convidando a encontros mais íntimos e conversas ao redor de uma xícara de chá quente. Para ela, aquela estação era como um abraço da vida, que trazia conforto mesmo em meio às incertezas. Após o intenso verão, a mulher buscava equilibrar seu tempo entre os compromissos profissionais e o carinho que dedicava ao menino e ao amigo.
O trabalho na prefeitura continuava a desafiar sua capacidade de organização, mas agora ela conseguia administrar melhor as prioridades, graças a uma rede de apoio que se fortalecia a cada dia. O menino, por sua vez, começava a se envolver em um novo projeto na escola, a criação de uma peça de teatro baseada em lendas e histórias locais. A iniciativa encantava a todos, especialmente porque ele tinha um papel importante no roteiro e nas músicas. Esse envolvimento cultural foi mais do que um passatempo, foi um caminho para fortalecer sua identidade e autoestima. A mulher e o amigo perceberam que essa experiência poderia ser uma ponte para o futuro dele, uma forma de expressar seus sentimentos e sonhos. Mas, como toda jornada, havia desafios. Durante os ensaios da peça, o menino enfrentou dificuldades para decorar os textos e lidar com a pressão dos colegas. Em um momento de frustração, chegou a pensar em desistir. A mulher teve que intervir, oferecendo apoio emocional e estratégias para superar o bloqueio. Essa situação foi uma pequena reviravolta, que mostrou a importância do acompanhamento próximo e do incentivo constante. A relação entre ela e o amigo continuava se aprofundando, mas também enfrentava momentos de tensão. As diferenças de opinião sobre o futuro, os medos que cada um carregava e a necessidade de se entenderem melhor criavam situações delicadas. Eles precisaram enfrentar uma reviravolta média, sentando-se para conversar abertamente sobre suas expectativas, dúvidas e planos. Esse diálogo, embora desconfortável, foi essencial para fortalecer a confiança e o compromisso. Em meio a essas questões pessoais, uma novidade surgiu na prefeitura, um edital para financiamento de projetos culturais, que poderia garantir recursos para ampliar as ações na cidade. A mulher viu nessa oportunidade a chance de transformar seus sonhos em realidade, mas sabia que o processo seria burocrático e competitivo. Decidiu, então, dedicar-se intensamente à elaboração do projeto, contando com o apoio da equipe e da comunidade. Enquanto isso, o menino começava a perceber a importância do esforço coletivo. A peça de teatro envolvia crianças de diferentes bairros, com habilidades e histórias diversas. Ele passou a entender que o trabalho em grupo exigia paciência, respeito e colaboração. Esse aprendizado foi uma reviravolta pequena, mas com consequências profundas para seu desenvolvimento social e emocional. Um dos maiores obstáculos que a mulher enfrentava era a desconfiança de alguns membros do Conselho Municipal, que resistiam às mudanças propostas e questionavam a capacidade dela de liderar. Para superar essa barreira, precisou usar toda a sua diplomacia, conhecimento e paixão, participando de reuniões, apresentando dados e conquistando aliados. Essa batalha constante foi uma reviravolta grande, que testou sua resiliência e determinação. Ao longo do outono, a cidade se preparava para a estreia da peça. A expectativa era grande, e a mulher sentia uma mistura de orgulho e ansiedade. Ela sabia que aquele momento representava não apenas uma conquista cultural, mas também uma vitória pessoal e comunitária. O menino, apesar das inseguranças, estava determinado a fazer o melhor, contando com o apoio da mulher e do amigo. Na noite da estreia, o teatro improvisado no Centro Cultural ficou lotado. O público, composto por moradores, familiares e autoridades locais, acompanhou atentamente a apresentação que narrava histórias ancestrais, cantadas e encenadas por crianças cheias de talento e emoção. Quando o menino subiu ao palco para seu solo musical, uma onda de orgulho invadiu a mulher, que sentiu o esforço de meses culminar naquele instante mágico. O sucesso da peça foi imediato, gerando convites para apresentações em cidades vizinhas e despertando interesse pelo financiamento dos projetos culturais. Essa conquista gradual era fruto de esforço visível, noites dedicadas à organização e sacrifícios pessoais. A mulher sabia que cada vitória tinha seu preço, noites em claro, momentos longe do menino e do amigo, desafios diários, mas sentia que tudo valia a pena. A peça também gerou uma subtrama importante. Um jovem músico local, que assistira à apresentação, procurou a mulher para propor uma parceria artística. Ele tinha ideias inovadoras para unir as tradições da cidade com novos estilos musicais, abrindo possibilidades para alcançar um público maior. Essa conexão trouxe um novo impulso para os projetos culturais e fortaleceu ainda mais a rede comunitária. A mulher, o amigo e o menino passaram a frequentar reuniões e ensaios conjuntos, onde o diálogo e a troca de experiências ampliavam horizontes.
Esse convívio estreitava os laços emocionais entre eles, tornando-os não apenas uma família, mas uma equipe unida por objetivos e sonhos comuns. No entanto, o outono também trouxe um momento de vulnerabilidade para a mulher. Certa noite, após um dia exaustivo de trabalho, ela se permitiu chorar sozinha, sentindo o peso das responsabilidades e as dúvidas sobre o futuro. Foi um momento de sinceridade consigo mesma, que a ajudou a reconhecer suas limitações e a buscar forças renovadas para continuar. Essa honestidade emocional foi fundamental para sua evolução. A mudança no ambiente ao longo da estação refletia-se também na transformação interior da mulher. Assim como as folhas caíam para dar lugar a um novo ciclo, ela aprendia a abrir mão de medos e inseguranças, acolhendo o amor, a esperança e a confiança. A promessa feita à amiga parecia cada vez mais viva, pulsando em cada gesto, em cada sorriso do menino, em cada abraço do amigo. O outono chegou ao fim com a sensação de que uma nova etapa se iniciava, uma etapa de reconhecimento, crescimento e celebração. O futuro ainda guardava surpresas e desafios, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-los juntos, com o coração aberto e a certeza de que o amor verdadeiro é a força que move o mundo. O inverno começava a se anunciar, com seus dias mais curtos e o ar mais frio envolvendo a cidade numa atmosfera de introspecção e aconchego. As noites se tornavam um momento ideal para encontros em torno de lareiras, conversas sinceras e reencontros com os próprios sentimentos. Para ela, essa estação representava o tempo de consolidar conquistas e refletir sobre o caminho percorrido, preparando-se para os próximos passos. Nos meses anteriores, a mulher tinha se dedicado intensamente aos projetos culturais, ao menino e à relação que crescia a cada dia com o amigo. Porém, o cansaço começava a se fazer presente, trazendo uma grande reviravolta média em sua rotina. O esforço constante cobrava seu preço físico e emocional, e ela sentiu a necessidade de desacelerar para evitar o desgaste. Esse momento de vulnerabilidade foi crucial para que ela percebesse que cuidar de si mesma era tão importante quanto cuidar dos outros. O menino, por sua vez, mostrava sinais claros de amadurecimento. Ele começou a se destacar não apenas na escola e nas atividades culturais, mas também no convívio social. Sua confiança crescia, assim como seu desejo de participar mais ativamente das decisões familiares e comunitárias. Contudo, essa transformação também trouxe conflitos internos, principalmente em relação à sua identidade e ao medo de não corresponder às expectativas que os adultos tinham dele. A mulher e o amigo foram fundamentais para que ele pudesse expressar essas dúvidas e se fortalecer. Em meio a esse cenário, a prefeitura aprovou o financiamento para os projetos culturais que a mulher vinha defendendo com tanta paixão. Essa grande reviravolta representou um salto significativo para a cidade e para todos envolvidos. Os recursos permitiram a ampliação das oficinas, a criação de uma nova biblioteca comunitária e o desenvolvimento de uma série de eventos que promoveriam a cultura local de forma mais estruturada. A mulher se viu diante de uma oportunidade incrível, mas também de novos desafios para gerir esses recursos com responsabilidade e transparência. O início da execução dos projetos trouxe obstáculos significativos. A burocracia, as negociações com fornecedores e parceiros, além da necessidade de garantir a participação efetiva da comunidade, exigiam dela uma atenção redobrada. Em certos momentos, sentiu-se sobrecarregada, lutando contra o medo de falhar e decepcionar aqueles que confiavam nela. Essas dificuldades foram um teste constante para sua resiliência e capacidade de liderança. Durante esse período, o amigo se tornou ainda mais presente, oferecendo apoio prático e emocional. Ele passou a dividir tarefas importantes, assumir compromissos e ajudar a equilibrar a rotina familiar. Sua dedicação era uma motivação extra para a mulher, que, aos poucos, permitia-se confiar plenamente naquele sentimento que florescia entre eles. Essa evolução na relação foi uma reviravolta grande, pois trouxe à tona a possibilidade real de um amor sólido e duradouro. Entretanto, nem tudo era fácil. Um episódio desafiador envolveu uma divergência importante entre a mulher e o amigo sobre a melhor forma de conduzir os projetos culturais. As opiniões distintas geraram um conflito intenso, que ameaçou abalar a harmonia construída. Foi necessária uma conversa profunda, onde ambos abriram seus corações, reconheceram seus erros e reafirmaram o compromisso com o bem-estar do menino e da comunidade.
Esse momento de conflito e reconciliação fortaleceu os vínculos entre eles. Enquanto isso, o menino vivia uma nova etapa na escola, uma apresentação de trabalhos que exigia pesquisa, criatividade e expressão oral. Esse desafio acadêmico foi um obstáculo significativo para ele, que ainda lutava contra o medo de falar em público. Com o incentivo da mulher e do amigo, desenvolveu um projeto sobre as tradições locais, utilizando as histórias e músicas que aprendeu na oficina cultural. A preparação foi árdua, mas o resultado foi surpreendente. Ele conquistou o respeito dos colegas e o orgulho dos adultos. A experiência do menino gerou uma subtrama importante na história. Um professor que acompanhava o progresso dos alunos notou seu potencial e o convidou para participar de um programa de jovens talentos culturais na região. Essa oportunidade abriu novos horizontes e alimentou sonhos que antes pareciam distantes. A mulher e o amigo se alegraram, conscientes de que a jornada do menino estava apenas começando, mas que ele tinha uma base sólida para seguir em frente. O inverno também trouxe momentos de intimidade e conexão profunda entre os personagens. As manhãs frias eram preenchidas por cafés compartilhados, conversas à luz do sol que entrava pelas janelas e pequenas descobertas sobre os desejos e medos de cada um. A mulher sentia-se cada vez mais segura para expressar suas emoções e aceitar o amor que crescia ao seu redor. Esse processo foi um passo importante para sua felicidade, um equilíbrio delicado entre autonomia e entrega. Ao longo da estação, a cidade se transformava também em um cenário para encontros e celebrações. Festas tradicionais, reuniões familiares e eventos comunitários fortaleceram os laços sociais e culturais. A mulher participou ativamente dessas ocasiões, sempre promovendo a valorização das raízes e o respeito às diferenças. Essa postura gerava impacto positivo, tanto em sua vida pessoal quanto no trabalho que desenvolvia. Com o fim do inverno se aproximando, a mulher, o amigo e o menino se preparavam para um grande evento de encerramento dos projetos culturais daquele ano. A programação incluía exposições, apresentações musicais e teatrais, além de workshops para crianças e adultos. A organização exigia esforço coletivo, mas também prometia ser uma celebração das conquistas e do futuro que construíam juntos. A expectativa era grande, mas a mulher sabia que o sucesso dependeria do trabalho árduo, da colaboração e da paixão que cada um colocava em sua missão. Ela se sentia grata por tudo que tinham vivido e confiava que, com amor e determinação, poderiam transformar não só suas vidas, mas toda a comunidade. A primavera chegou trazendo um ar de renovação e esperança para a pequena cidade, onde flores desabrochavam em cada canto, colorindo as ruas e enchendo o ar com seu perfume suave e doce. A mulher sentia que aquele era o momento mais importante de toda a sua jornada, o ápice de um ciclo de esforços, lutas e conquistas que agora se traduzia em um grande evento capaz de transformar para sempre a vida da comunidade que tanto amava. Nas semanas que antecederam a celebração cultural, o trabalho havia sido intenso. O menino, já confiante e amadurecido, ajudava nos preparativos, demonstrando uma energia contagiante e um entusiasmo que era impossível não contagiar. O amigo estava ao lado dela, firme e dedicado, assumindo responsabilidades com a mesma paixão que compartilhava desde o início. A harmonia entre eles crescia dia a dia, um testemunho do amor que se desenvolveu com respeito, paciência e cumplicidade. A cidade se preparava para o grande festival, que reuniria artistas locais e visitantes, celebrações tradicionais e inovações culturais. A mulher sabia que essa era a chance de mostrar o que haviam conquistado juntos, de revelar à população o poder da união e da dedicação. Ela organizou os últimos detalhes com perfeição, contando com o apoio da equipe e da comunidade, que se engajava cada vez mais naquele sonho coletivo. No dia do evento, o clima era de festa e expectativa. As praças estavam enfeitadas com bandeirolas coloridas, as barracas de comidas típicas ofereciam aromas irresistíveis, e o som de risadas e músicas ecoava por toda a parte. O cenário, antes dominado pela rotina e desafios, agora se transformava em um espaço de alegria e celebração, um reflexo da transformação que acontecerá na vida daqueles 3 personagens. A abertura do festival foi marcada por uma apresentação especial da peça teatral que o menino ajudara a criar meses antes. O público aplaudia emocionado, sentindo a força das histórias que falavam das raízes, dos valores e da esperança. Ver o menino no palco, com brilho nos olhos e a voz firme,
encheu a mulher de um orgulho que nenhuma palavra poderia descrever. Ela se lembrou de cada obstáculo vencido, cada noite em claro, cada medo enfrentado, e sentiu que tudo havia valido a pena. Durante a festa, o amigo se aproximou dela com um sorriso sereno. Sem palavras, ofereceu a mão e puxou-a para dançar ao som de uma música tradicional, aquela mesma que costumavam ouvir nas tardes de verão. Naquele gesto simples, carregado de significado, eles reafirmaram o amor que crescia entre eles, uma promessa silenciosa de que seguiriam juntos, enfrentando o que viesse pela frente. Mais tarde, o menino foi convidado a subir ao palco para falar sobre o impacto dos projetos culturais em sua vida. Com uma voz firme e cheia de emoção, ele contou como aquelas atividades haviam transformado sua visão do mundo, ajudado a superar medos e construir sonhos. As palavras dele tocaram o coração de todos, mostrando que o verdadeiro valor estava nas conexões humanas e na força do apoio mútuo. Enquanto a noite avançava, a mulher percebeu que aquele momento não era apenas uma vitória pessoal ou profissional, era o triunfo de um amor construído com dedicação e paciência, de uma promessa cumprida que reverberava em cada sorriso, em cada olhar trocado, em cada abraço apertado. A cidade, que antes parecia presa ao passado, agora respirava um futuro cheio de possibilidades. No fim da festa, sentados sob o céu estrelado, os três compartilharam uma sensação de plenitude e gratidão. A mulher, olhando para o menino e o amigo, sentiu seu coração transbordar. Eles eram sua família, seu porto seguro, a razão pela qual acordava todos os dias com vontade de lutar. A promessa feita no início daquela história havia se tornado uma realidade bela e viva, mais forte do que qualquer medo ou incerteza. Ao longo daquele ano, eles haviam enfrentado desafios que testaram sua força, superado obstáculos que pareciam intransponíveis e vivido momentos de vulnerabilidade que revelaram sua humanidade. Cada reviravolta, cada conquista, cada sacrifício havia moldado um caminho de amor, aprendizado e transformação. A mulher sabia que a vida ainda traria seus altos e baixos, mas sentia-se preparada para seguir em frente, porque havia descoberto que o amor verdadeiro é a luz que guia mesmo nas noites mais escuras. O menino tinha encontrado seu lugar no mundo, cheio de sonhos e confiança, e o amigo era a companhia fiel que tornava tudo possível. Naquela primavera que prometia novos começos, eles celebravam não apenas o sucesso de um projeto cultural, mas a vitória de uma família que escolheu se unir pelo afeto, pela esperança e pela coragem de acreditar no amanhã. E assim, com corações entrelaçados e almas repletas de gratidão, caminhavam juntos rumo a um futuro cheio de amor e possibilidades infinitas. Fim. Se você chegou até aqui, escreva milho nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.